Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, dia 3 de dezembro de 2023, já por volta de 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero que esta palavra possa tocar em todas aquelas pessoas que se encontram aprisionados dentro de um templo religioso. E essas pessoas são exploradas pelos seus líderes. Eu quero falar sobre isso. Eu vivenciei anos e anos dentro desses templos religiosos. Eu me lembro que todas as pessoas que trabalhavam não recebia por nada que fazia. Eu mesmo trabalhei muito dentro desses templos religiosos, abrindo igreja, fechando igreja, às vezes lavando, limpando os bancos. Lógico que eu estou me reportando à minha juventude, eu fiz muito isso, principalmente por ocasião de confraternizações, de aniversários, de algum evento importante. Assim como tantos outros também trabalharam e trabalham dentro desses lugares. E eu quero hoje dar o tema Filhos de Deus sem vínculo empregatício, trabalhando para os empresários da fé. Eu quero ler na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18. Porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é obreiro do seu salário. Por que eu fiz questão de ler este versículo? Porque a palavra obreiro é deturpada pelos líderes religiosos. Assim sendo, eles procuram dar a essas pessoas uma classificação de auxiliar de trabalho, de um outro nome qualquer dentro desses lugares, mas resumindo, eles os chamam de obreiros, para que possa explorá-los dentro dos afazeres que se é necessário dentro desses lugares. A palavra obreiro, ela significa trabalhador. Mas dentro dos templos religiosos que eles chamam de igreja, apenas o líder principal é quem recebe. Em algumas denominações, principalmente as neopentecostais, aqueles que tomam contas de templos. Mas nas outras, na sua maioria, ninguém ganha, ninguém recebe pelo que faz. Eles dizem que essas pessoas estão trabalhando para Deus e que isso faz parte, dessa tal obra de Deus, para que eles não possam pagar. Eu conheci pedreiros, marceneiros, carpinteiros e outras profissões, pessoas que prestaram serviços profissionais na construção, na manutenção desses templos religiosos, sem nada receber. Eu me lembro que, uma certa ocasião, eu representando a Procuradoria-Geral do município de onde eu moro,
numa audiência trabalhista, lá encontrei um pastor que já até faleceu, amigo meu, de uma grande Assembleia de Deus aqui na minha cidade. E então ele estava ali também, aguardando o momento da sua audiência. E conversando comigo, ele disse: irmão Levi, veja que absurdo, uma pessoa que eu dei um amparo, uma moradia para que ele morasse, durante não sei quantos anos, ele agora me coloca a igreja na justiça. Hoje, irmãos, muitos estão acordando, muitos estão despertando, e estão fazendo isso. E isso é justo que se faça, porque se trabalhou, tem que receber. Agora mesmo eu tomei ciência de que colocou também uma grande igreja, Assembleia de Deus aqui da minha cidade, na justiça, dizendo que aquilo que foi tratado não foi cumprido. Esses líderes religiosos estão explorando os filhos de Deus, colocando-os para trabalhar sem nenhum vínculo empregatício, enquanto que eles recebem, eles ganham, e ganham muito bem. Seria justo que, quando precisasse do trabalho dessas pessoas, assinassem as suas carteiras e pagassem a essas pessoas pelo que elas fazem dentro desses lugares. Eles não arrecadam ofertas em cada reunião que faz. Eles não pedem dízimo dos membros da igreja, 10% do que trabalha, do que ganham. Eles não têm dinheiro para bancar as suas mordomias. Os seus bem-estar. Por que não pague essas pessoas que trabalham também dentro desses lugares? Então, esse é o tema de hoje. Vocês são empregados sem vínculo empregatício, trabalhando para os empresários da fé. Os líderes de muitas instituições religiosas, eles sabem que estão enganando, chamando as pessoas para serem diáconos, dirigentes de trabalhos e os mais diversos, a fim de prendê-los, para explorá-los em tudo aquilo que eles fazem. Que, na verdade, se tornam empregados sem vínculo empregatício, trabalhando de forma gratuita e sem nenhum amparo. Se adoecer, vai para o hospital público. Nem o remédio eles são capazes de comprar caso haja necessidade. Eu já vi muito isso. Isso tanto é verdade que, quando alguns deles adoecem, eles ficam jogados ao relento, completamente desamparados. Isso é comum. Isso já aconteceu diversas vezes e está acontecendo nos dias atuais. Enquanto isso, os impérios desses empresários da fé estão crescendo cada vez mais. E as suas famílias, que se tornam herdeiras, ela de todo esse patrimônio. Porque lá é de pai para filho, lá é de pai para filhas, de sogro para genros, ou um parente com uma afinidade.
Enquanto que essas pessoas que lá estão de boa fé, acreditando que elas trabalhando dentro desses lugares, elas estão fazendo a obra de Deus e estão trabalhando para Deus, porque é assim que eles vendem essa ideia para explorá-los. Obra de Deus, ela já foi feita na cruz do Calvário, quando ele disse: está tudo consumado. Sim, essa era a obra de Deus. O que eles estão fazendo é enganando, é mentindo para as pessoas e explorando as pessoas cada vez mais, para que as pessoas possam sustentá-los e eles viverem em mordomia, num bem-estar, com beleza, desfrutando das delícias dessa terra. A obra de Deus hoje, de verdadeira, é socorrer os pobres, é socorrer os necessitados, as viúvas, os órfãos, aqueles que precisam. Sim, tu quer fazer a obra de Deus, ajude o seu próximo. Mas deixe de ser explorado dentro desses lugares por esses empresários da fé. Eu vejo aqui na minha cidade, caminhando na manhã de domingo, principalmente nas igrejas neopentecostais, no centro do município, mulheres, jovens, crianças, idosos, num sol quente, trabalhando para sustentar esse império desses empresários na fé. Acorde, querido, desperte. Deixe de alimentar esse círculo vicioso, de sustentar esses homens preguiçosos que nada querem com o trabalho e vivem às custas de cada um de vocês. Na verdade, eles são espertalhões, porque exploram a fé dos filhos de Deus que lá estão. Saiam desses lugares enquanto é tempo, quanto antes. Fujam desses alçapões, dessas sinagogas. Deixem de ser explorados por eles. Quando fazem uma festa, eles arrecadam doações e vendem, convocam a melhor cozinheira com as suas assistentes para trabalhar na cozinha e depois vendem para essas pessoas que doaram, e aí isso gera um lucro exorbitante, lucros esses que são direcionados para o bolso desses empresários da fé. Essa é a mais pura verdade, porque eles fazem de tudo para arrecadar cada vez mais dinheiro, porque somente os dízimos e as ofertas já não têm sido o suficiente. Então hoje eles estão criando as mais diversas maneiras, as mais diversas formas para explorar os filhos de Deus que lá estão. E você tem contribuído para isso. Acorda, desperte. Se o teu pastor, sei lá, o seu líder te chamar para fazer qualquer tipo de trabalho dentro desse lugar, pede a eles que lhes pague pelo que você está fazendo, porque você é o obreiro, e a palavra obreiro significa trabalhador, e se você é um trabalhador, você é digno do seu salário. Você que é porteiro, você que limpa,
Você que trabalha na cantina, no estacionamento, você que trabalha em qualquer dependência desses templos religiosos, reivindique o seu salário, pois é justo você ganhar por aquilo que você faz. Porque a maioria dos templos religiosos se transformaram em um verdadeiro comércio, em um grande negócio. Cada reunião é como se tivesse aberto uma padaria, um mercado, um armarinho, sei lá, um estabelecimento, e no final do dia fosse ao caixa e visse o lucro, ou a venda, o quanto rendeu durante aquele dia. É isso que eles fazem no término de cada dessa reunião. Contam os dízimos, contam as ofertas e veem quanto entrou. Eu nunca vi, em 46 anos que lá passei, um líder religioso do púlpito, após a sua pregação, perguntar: tem algum irmão aí passando necessidade? Você já viu? Se você já viu, escreva aí no comentário. Eu nunca vi eles perguntarem se tem alguém desempregado passando necessidade. Quando tem, eles dizem: nós vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego. Eu nunca vi eles dizerem: enquanto o irmão estiver desempregado, principalmente o irmão que foi dizimista e ofertante, nós vamos ajudá-los. Eu nunca vi isso. Se predisporem a comprar um botijão de gás. Os remédios, porque a maioria das pessoas compram remédios. Eu até os meus 67 anos, eu não tomava remédio. Do ano passado para cá, eu passei a tomar remédio. E é muito caro os remédios, exceto alguns que você consegue através da farmácia popular. Mas a maioria você não consegue. E eles não são capazes de ajudar. Eu nunca vi isso. Pelo contrário, eu já vi pessoas procurarem, pedindo ajuda, e eles dizerem que no momento não tem. Vou ver se tem uma cesta básica. Se tivesse, era o mínimo que eles faziam, era isso. Mas dinheiro, jamais. Eles dizem que o dinheiro que eles arrecadam é para a obra de Deus. Que obra de Deus é essa? Como eu já disse, a obra de Deus foi feita na cruz. Hoje a obra de Deus verdadeira é ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados. E isso você pode fazer sem que haja necessidade de um intermediário. Porque, na verdade, quando você usa o templo para destinar os seus dízimos e as suas ofertas, você está sustentando uma grande gama de pessoas que não trabalham e que estudam nos melhores colégios, têm os melhores planos de saúde, têm carros, viajam, come nos melhores restaurantes, come do bom e do melhor. É isso que você está fazendo. E esse dinheiro que você direciona para lá, na maioria das vezes, são poucas as instituições religiosas que ajudam os que precisam, os que necessitam. A maioria não. Todo esse dinheiro é canalizado para a liderança maior. Salários astronômicos. E muitos deles, dependendo do tamanho, da dimensão, tem até helicópteros para que possa locomovê-los dentro e fora do país, e muitas das vezes até para pregar em grandes templos e pousar nos seus heliportos ou num aeroporto mais próximo, para que para lá eles possam se dirigir, porque eles hoje não se dão luxo mais de querer ficar hospedado nos hotéis, mas que vá e volta
no mesmo dia, e que só leve o tempo de chegar lá e de voltar para a sua residência. É isso que está acontecendo. Então esta é a palavra de hoje. Esta é a palavra. Filhos de Deus sem vínculo empregatício, trabalhando para os exploradores da fé, para os empresários da fé. Divulga esse vídeo. Se você conhece alguém que é explorado nesses, aspas, trabalhos feitos dentro desses lugares, sem nada a receberem, eu digo isso porque uma vez que eles recebem, você também é digno, porque você é um trabalhador. Você é um trabalhador. Existem instituições religiosas que eles chegam a uniformizar as pessoas para impressioná-las. E elas se sentem aos domingos, principalmente pela manhã ou à noite, colocam aquele uniforme e lá ficam em prontidão de sentido, esperando a ordem dos seus superiores para que possam fazer gratuitamente, pensando que está fazendo para Deus. É isso. Eu gostaria que você divulgasse esse vídeo, que compartilhasse essa mensagem, que desse likes, para que o YouTube pudesse recomendar a outras pessoas. Querido, o Evangelho da graça de Deus, ele é propagado de forma gratuita. Damos de graça aquilo que de graça nós recebemos. Quando você vê alguém pedindo dinheiro, passa um Pix, ajude, coloque um pé atrás. É de graça. Essa verdade revelada pelo Espírito Santo, ela vem de forma gratuita. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo que convence. Eu paguei faculdade teológica, muitos pagaram e não tiveram entendimento, até que esse entendimento um dia veio pelo Espírito Santo, que abriu a mente, porque fomos enganados que salvação era no corpo, era consagrar, era santificar, porque o corpo um dia será transformado, vai ressuscitar e vai para o céu. Quando carne e sangue não herda o reino de Deus, a carne e o sangue voltará ao pó da terra e de lá nunca mais vai subir. O nosso espírito, esse sim, é arrebatado num corpo glorioso e volta para Deus. Essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura realidade. Então, queridos, esta é a palavra. Desperta, meu irmão. Desperta, tu que está sendo explorado, aspas, fazendo essa tal obra de Deus. Você está sendo enganado por esses lobos devoradores, por esses empresários da fé, por esses cães gulosos. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.